Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Conversas Farpadas. Comigo, João Perpétuo, David Afonso, Carlos Pinto. Vamos começar aqui por comentar a história das eleições europeias e falar um pouco também das eleições europeias da atualidade. Portanto, as eleições europeias decorrem desde 1979. Nós estamos agora em 2024 a ter mais uma edição das eleições europeias. Iremos explicar aqui um pouco o que são, para que servem e também a história daquilo que foi a participação portuguesa nestas eleições. Portanto, as primeiras eleições europeias tiveram 410 deputados, foram 9 Estados que participaram nessas mesmas eleições, no ano de 1979. Portugal ainda não fazia parte da União Europeia, entrou em 1986 e, como entrou em 1986 juntamente com Espanha, decidiu-se que no ano seguinte Portugal também teria direito a ter então a sua representação. Por isso Portugal foi a votos. Na altura foi uma votação dupla, portanto houve uma votação para Primeiro-Ministro e no mesmo dia as pessoas votaram também para a Assembleia, portanto, Europeia, para o Parlamento Europeu, perdão. Nessa votação, no dia em que Aníbal Cavaco Silva alcançou a primeira maioria absoluta para a Assembleia da República em Portugal, também o PSD venceu nas eleições europeias. O cabeça de lista era Pedro Santana Lopes. Do lado do Partido Socialista tínhamos Maria de Lourdes Pinta-Silva, que já tinha desempenhado um cargo no governo como Primeira-Ministra anteriormente a isso, e foram essas as primeiras eleições em que Portugal participou, em 1987. Depois, Portugal, 2 anos envolvidos, acabou por participar nas eleições de 1989, aí já alinhado com todos os países europeus, porque tinha como objetivo, portanto, que todas as eleições decorressem sempre no mesmo ano para todos os Estados-membros. Portanto, a eleição de 87 foi uma exceção ibérica só mesmo para acertar aqui algumas linhas. Portanto, eu vou agora passar a palavra aqui ao Carlos. Já voltamos aqui a falar tanto das primeiras eleições, já voltamos a 87. Vou só passar aqui ao Carlos para o Carlos explicar um pouco melhor o que é isto do Parlamento Europeu e porque é que isto é tão importante e ao mesmo tempo tem tanta abstenção. Ora, boas noites a todos. O Parlamento Europeu foi uma criação há muito tempo ansiada por quem criou instituições europeias. Convém não se esquecer que inicialmente não havia nenhum organismo que fosse realmente democrático na Europeia, eram todos ao nível dos Estados, e a introdução do Parlamento vem trazer uma democratização necessária às instituições europeias, ainda que nos primeiros anos do Parlamento Europeu era um Parlamento com muitos poucos poderes, que ao longo das últimas décadas tem sido reforçado cada vez mais as suas competências e, a meu ver, corretamente, porque afinal de contas é o único instituição que realmente responde aos cidadãos. Os cidadãos têm um papel ativo e isso é muito importante para democratizar o acesso aos cidadãos à própria instituição, como ser mais justo a nível do continente na tomada de decisões. As mais decisões antigamente estariam muito depositadas nos big players, e a existência deste Parlamento permite equilibrar um bocadinho as forças. Se bem que, lá está, os países grandes continuam a ter mais deputados do que os países mais pequenos, mas dentro de cada país vai haver diferentes escolas políticas e isso pode trazer diferenças na tomada de decisões. No caso português, as eleições europeias, acima de tudo, diria que é um exemplo do fracasso da democracia portuguesa, porque elas têm sido constantemente atacadas por uma grande abstenção. A democracia portuguesa não conseguiu explicar a importância dessas eleições ao povo. Há claramente um desinteresse geral do povo. É normal, as situações estão em Bruxelas, muitas vezes vemos notícias sobre Bruxelas, uma decisão ali, uma decisão lá, e a gente fica perdido nas decisões da nuvem da espuma portuguesa e nunca chegamos realmente a procurar o porquê da Europa ou o porquê da importância. Isso também é uma falha no próprio sistema de educação português, que não consegue explicar aos jovens, muitas das vezes, a importância dessas instituições, porque um jovem que era nos anos 80 estava a estudar, já começou a aprender as instituições europeias. Um jovem nos anos 90, hoje em dia, já está a votar. E os jovens estão a entrar agora no início da década de 2000, já começam a votar também. E a abstenção tem-se mantido tendencialmente sempre a subir. Isso é claramente uma falha do nosso sistema de educação e do sistema político dos nossos governantes e não só, em explicar a sua importância.
Portugal, no início da sua atividade parlamentar, tinha basicamente, eu posso estar enganado, mas acho que é mais ou menos esses três temas: impostos, Timor e têxteis. Eram essencialmente esses três grandes temas. E até a empresa de Timor e até a entrada da OMC da China, era claramente aquilo que os portugueses, os governos portugueses e os europeus portugueses perdiam mais tempo. Ora, com a entrada da China, os têxteis claramente perderam a importância que tinham na economia portuguesa. Com a entrada do novo século de Timor como um país independente, esse assunto normalizou-se e deixou de ser um tema no espaço europeu para Portugal. Os impostos continuaram. Portanto, há, no final do século, uma mudança, claro, de o que era a política externa portuguesa para esses assuntos. Mais focada cada vez mais nos fundos europeus e a necessidade de desenvolver Portugal, de recuperar o atraso, que, convém dizer, de uma forma geral, tem sido, se bem sucedido em certos pontos, incompetente noutros, porque nós continuamos a manter o atraso. Somos o país, se não me engano, que está há mais tempo a receber apoios para recuperar e desenvolvimento e continuamos no mesmo destaque em muitos assuntos. Há claramente uma falha nos apoios portugueses. E nesse aspecto, o Parlamento Europeu tem cada vez mais competências e deve ter cada vez mais importância nisso. Os nossos eurodeputados, portugueses ou não, têm que ter capacidade de averiguar, de verificar os Estados e pôr em xeque os Estados se realmente os fundos europeus vão ser bem disponibilizados. E a única instituição democrática que pode fazer isso é realmente o Parlamento Europeu. Eu tenho mais coisas para dizer, mas vou passar a palavra aos meus colegas. Acho que eles também têm outros assuntos para tratar. Com certeza. Lá está, a importância do Parlamento Europeu é imensa. A realidade é que concordo com o Carlos que ele estava a dizer, porque de facto a abstenção ao longo das eleições sempre foi bastante elevada, porque na realidade Portugal nunca viu, no comum dos portugueses, nunca viu uma grande relevância nas eleições europeias. Que pessoa, a realidade é que a Europa, os portugueses no início ainda não se viam propriamente como europeus, apesar de fazerem parte da União Europeia. Foi um projeto em conjunto até do PS e em conjunto com o PSD, ambos fizeram muito forte, muita força para isso, e a realidade é que o português comum nunca teve a noção de quão importante era a União Europeia. E ao longo dos anos, apesar de haver cada vez mais esforços para isso e ter havido até políticas no sentido de mudar a relevância da União Europeia, o português também se manteve muito nesse sentido. Também é preciso dizer que existe uma certa culpabilidade não do Estado, mas dos partidos em reforçar e transmitir, e até da comunicação social, de transmitir o que é a importância da União Europeia. A União Europeia, por exemplo, a nível legislativo, direitos humanos, etc., da qual Portugal faz parte, de grande parte das suas conferências, tem um poder legislativo tremendo. Basta ver grande parte das medidas que afetam Portugal. Por exemplo, algumas medidas legislativas, como por exemplo, certos crimes específicos, por exemplo, contra a mulher, foram aplicados graças à Convenção de Istambul. E de facto, essas convenções vão transpor depois na nossa legislação para criar então leis mais adaptáveis ao português, que muitas vezes anteriormente não estavam. E de facto, os portugueses nunca tiveram tanto essa noção. Agora, eu creio é que estamos atualmente a ter uma ligeira mudança. Talvez devido ao facto graças à internet e às novas tecnologias, e os portugueses nunca tiveram tão conectados ao mundo como tiveram agora, a noção do que é ser um europeu mudou, no fundo. Eu creio que, no fundo, é isso que está também a contribuir. Claro que ainda há um grande caminho a fazer, é um grande percurso a fazer, mas eu acredito que eventualmente a abstenção para as europeias vá descendo lentamente, porque cada vez mais nós ganhamos a noção de que, de facto, o Parlamento Europeu é muito importante e em alguns casos é muito mais importante do que os portugueses em si. E eu creio que até um acontecimento que aconteceu há alguns anos atrás, curiosamente com a tomada de posse do governo Costa, que eu tenho mais ou menos a noção que Portugal parece que acordou
para as imposições de Bruxelas e para as legislações de Bruxelas. Eu creio que terá sido mais ou menos nessa altura. Mas dito isto, acho que passo agora para o Joel. Então vá, vamos começar agora a falar daquilo que são as eleições europeias que nos interessam, que interessam desde que Portugal participou. Então, como eu estava a dizer no início, em 1987 foi aquela primeira eleição que era apenas para Portugal, tanto ter direito a ter representatividade. Nessa eleição, o PSD vence com 37%, portanto, dos votos, consegue 10 assentos. O PS fica em segundo lugar com 6 assentos, seguido daquilo que é o CDS com 4 e por último não, acabou por seguir-se a CDU com 3 e por último sim o PRD, portanto um partido que nesta altura ainda tinha alguma força em Portugal, conseguiu também uma eleição para este mesmo, portanto em 87 consegue também eleger um deputado. Portanto, isto é o que acontece em 87. Mas agora reparem, 2 anos depois, há aqui algumas mudanças e, apesar disso, o Partido Social Democrata volta a vencer, mas perde um deputado. Portanto, aqui o cabeça de lista já é António Capucho. Com António Capucho, portanto, o Partido Social Democrata consegue 9. O Partido Socialista, liderado por João Cravinho, já consegue 8. Portanto, já há aqui um equilíbrio. A CDU vai conseguir 4. O CDS consegue 3. E o partido, curiosamente, ficou mais próximo de eleger. Foi o Partido Monárquico. O Partido Monárquico conseguiu, na altura, 87 mil votos. Uh, portanto, não conseguiu eleger na mesma, mas foi o que ficou mais perto dos partidos que estavam a concorrer. Portanto, isto é o que acontece no ano de 1989. Portanto, a partir daqui, já estamos plenamente integrados e já concorremos exatamente ao mesmo tempo que os outros partidos políticos. O que é que vai acontecer a seguir? E depois eu paro aqui para comentarmos novamente. No ano, portanto, a seguir, na eleição seguinte, em 1994, já surge a primeira vitória do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista vai vencer, liderado por António Vitorino, consegue 10 dos assentos. O Partido Social Democrata fica em segundo lugar com 9, liderado por Eurico de Melo, portanto, aqui uma votação mais equilibrada. O CDS fica em terceiro lugar com 3, exatamente os mesmos, tanto da CDU, que acabou por ficar atrás do CDS apenas por número de votos. Portanto, isto foi a eleição de 1994. E até aqui, portanto, tínhamos ainda um espectro político muito diferente daquele que temos hoje. Claro que nós hoje temos partidos que foram fundados há 4, 5 anos que não tinham representatividade, ou partidos que foram fundados há 10, mas ainda não tinham este peso. Mas a verdade é que nós tínhamos aqui algo diferente. Claro que o PS e o PSD continuavam a ser os dois partidos, e como o Carlos disse há pouco, portanto, são os dois partidos do projeto europeu, são os dois partidos que sempre tentaram, de certa forma, carregar aquilo que era o projeto europeu de Portugal neste Parlamento. E é por isso precisamente que eu também, agora, antes de vos passar a palavra, portanto, com estes dados que falei aqui, também lançava aqui a questão. Nas últimas eleições legislativas, foi a eleição legislativa em que o PS e o PSD juntos tiveram menos votos, em termos de percentagem, em Portugal. Será que isto não mudou um paradigma que também pode acabar por ter o seu resultado nestas eleições? Portanto, eu passo a palavra agora aqui ao David. É assim, eu considero que sim. Em comparação com as antigas e as atuais, eu considero que sim. Eu acho importante, nós também nunca podemos também deixar de ver um paralelismo com as eleições na altura que estavam a acontecer em Portugal, e então nós temos sempre que fazer esse paralelismo. Ora, à medida que o tempo vai avançando e à medida que os novos partidos vão surgindo e os velhos vão desaparecendo cada vez mais, no fundo, isso vai contribuir para que haja essa mudança. Ora, com partidos cada vez novos a aparecer, nas eleições que começaram a nascer novos partidos, os partidos antigos vão perdendo ligeiramente o seu espaço. Portanto, é normal que atualmente a CDU esteja a perder o seu espaço para partidos de esquerda mais novos, que apesar de tudo, a nível europeu, vão estar todos enquadrados no mesmo grupo. E eu creio que é essencialmente essa mudança. É uma mudança geracional de novos elementos que vão, no fundo, fazer com que certos partidos mais tradicionais, e apesar de tudo, o PS e o PSD, apesar de estarem a perder votos lentamente, eles, no fundo, ainda continuam a ser os partidos mais votados.
E no fundo é isso que vai contribuir. Na minha opinião, acho que é uma mudança geracional e quase um espelho daquilo que se estava a passar no Portugal da altura. Ou seja, as pessoas de certa maneira associavam as eleições europeias quase com uma pré-análise do governo. Mas isso ainda hoje é assim. Exatamente, ainda hoje se mantém. E no fundo é isso que eu creio que se deve a essa mudança. Passo agora para o Carlos, pode ser que ele tenha uma opinião diferente. Não, David, de facto, eu concordo com a tua opinião que há uma mudança geracional e eu simplesmente acho que há aqui um fenómeno que alterou a nível europeu os partidos políticos na Europa, que foi a crise soberana das dívidas de 2011. A partir daí, em vários países, incluindo Portugal, os partidos mais dominantes, em muitos desses Estados, vivia o sistema tal como português de bipartido, e esse bipartidarismo, desculpem lá o termo, tem sido quebrado com as falhas que a crise de 2011 apontou. E isso para mim é a chave para muitos para esse fim desses dois grandes poderes. Se bem que no caso português é um caso paradigmático. Portugal vem sempre atrás, geralmente nas modas. Nós tentamos um bocadinho atrasar de outros países. Enquanto noutros países há uma grande fragmentação de poder, e na maior parte deles, também depende, consoante o modelo parlamentar e governativo de cada país. O caso francês é diferente do caso português, é um sistema político completamente diferente, que favorece, claramente, caso menos partidos. Mas no caso português, os partidos ditos grandes até se têm conseguido manter. O problema é que, mais do que perder de presença, tem estagnado. Se não me engano, posso voltar uma hora, mas eu penso que Montenegro terá tido pouco mais de 100 mil votos que Rio. Não tenho certeza, mas a diferença há de ter sido bastante mínima. O que cresceu foram os outros partidos. No caso das eleições Não, e legislativas, neste caso, o Chega, que vai cresceu buscar. foi o PS, não é? Portanto, a vitória deve-se também ao decréscimo do PS. Sim, mas não só, mas ao combate à abstenção que o Chega, em grande parte, conseguiu fazer. Muitos dos novos votantes que foram trazidos para essa eleição foram para esses novos partidos. E os partidos, tal como tudo que é criado por humanos, nasce, cresce, começa a definhar e morre. É natural que nas sociedades humanas isso aconteça. E é normal e é bom, na terra política, que os partidos haçam mudança e não seja sempre mais o mesmo. Eu não vejo isso como, necessariamente, um problema. Eu simplesmente acho que a crise de 2011 e a facilidade que a União Europeia e os partidos, de uma forma geral, com a falta de soluções para a crise, e não só a falta de soluções, as soluções que arranjaram foram a facada por muitos desses partidos. Os partidos socialistas e praticamente foram arrasados nessa altura. Partidos comunistas já tinham sido arrasados antes, especialmente nos países do ex-bloco soviético. Realmente o poder que o PCP tem em Portugal é diferente do resto da Europa, é um caso raro, diria mesmo eu. Portanto, é normal que haja diferença. Eu também, se o João pode me corrigir, penso que nas primeiras eleições a abstenção ronda aos 25, 27% e agora estará a rondar nas últimas perto dos 68%. Sim, mas também tem uma explicação, é que a primeira eleição foi no mesmo dia em que se escolheu o primeiro-ministro em Portugal. E isso acho que também acaba por fazer a diferença, porque lá está, as pessoas hoje olham muito para as europeias como algo que nem sabem para que estão a votar, nem qual o interesse. É como vocês disseram há pouco, serve mais para ver se o partido está forte, se é uma vitória forte ou uma vitória por pouco sim, como já alguém disse no passado. Enquanto que, ah, quando é umas legislativas, as pessoas sabem que é aquela pessoa que vai tomar as decisões mais importantes do país e por isso acabou por ter esse peso. Ou seja, por isso é que o resultado acabou por estar muito próximo. O resultado de Cavaco Silva acabou por estar alinhado com o resultado de Pedro Santana Lopes nas primeiras europeias, porque muitas das pessoas iam para votar num candidato a primeiro-ministro e acabavam por uma questão de coerência, votar no mesmo candidato para as eleições europeias. Que é o que normalmente acontece também, porque as pessoas normalmente quando votam num partido, ou portanto, mesmo que mudem, não vão mudar muito. Portanto, deduzo que um eleitor do Bloco não vai chegar às europeias e nas europeias votar no Chega. Deduzo eu que não seja assim que funcione. Portanto, acho que as pessoas, normalmente, dentro da direita, dentro da esquerda, votam conforme aquilo que é o seu alinhamento e, tradicionalmente, acabam por votar no partido onde vota mais vezes. Acaba por ser assim.
Portanto, vou só aproveitar para chegarmos aqui um pouco mais perto da atualidade, e vou então falar das eleições seguintes. Nós tínhamos estado a falar de 1994 e eu aproveito para falar das eleições de 1999. Em 1999 temos um histórico do Partido Socialista a concorrer e a ganhar. Provavelmente este é o último grande triunfo, digamos assim, de Mário Soares. Mário Soares concorre, o Partido Socialista vai conseguir eleger 12 eurodeputados. Em segundo lugar fica o Partido Social Democrata com 9. Em terceiro fica a CDU com 2. Em quarto lugar, por diferença de número de votos, o CDS. O Partido Social Democrata era liderado por Pacheco Pereira, portanto a CDU por Hilda Figueiredo. E nós temos aqui também o Bloco de Esquerda a concorrer nestas eleições, mas a não conseguir eleger. Já agora o candidato do Partido Popular era Paulo Portas. Portanto, isto é importante porque nós já começámos aqui a falar de alguns nomes nas eleições que depois vão acabar ou por se tornar primeiro-ministros ou ministros, e nós começamos a ter aqui alguns nomes de eurodeputados que vão acabar por depois ascender e ter, portanto, relevância política noutros setores. O caso de Mário Soares é o contrário. Mário Soares já tinha relevância política e concorreu para, portanto, o Parlamento Europeu, onde conseguiu, portanto, vencer. 1999. Portanto, é um ano muito importante em termos de decisões, portanto, é um ano em que, portanto, diria que ainda era uma altura de vacas gordas. Era uma altura de vacas gordas ainda. Portugal ainda não estava a antever a crise que veio a seguir. É nesta altura que se vem com aquelas promessas todas de projetos megalómanos, como os estádios do Europeu. Portanto, é aqui que começa toda esta efervescência daquilo que vai ser, portanto, o Portugal do início do milénio. Em 2004, portanto, temos aqui umas eleições em que quem vai representar o Partido Socialista e vai concorrer, não sei se recordam deste episódio, mas era António de Sousa Franco, e ele acaba por falecer 4 dias antes das eleições. E ao falecer é substituído por António Costa. Portanto, e António Costa acaba por ser o líder do Partido Socialista, como cabeça de lista, e o Partido Socialista consegue precisamente vencer, e vence uma coligação. Portanto, ele vence elegendo 12 eurodeputados, e a coligação do PSD com o CDS, que na altura se chamava Força Portugal, acaba por eleger 9 portanto, eurodeputados. Fica no segundo lugar. Era liderada, portanto, por João de Deus Pinheiro. Portanto, era o líder dessa coligação do Força de Portugal. A CDU, liderada mais uma vez por Hilda Figueiredo, portanto, consegue o terceiro lugar com 2 eurodeputados. E aqui acontece um momento histórico. O Bloco entra também, portanto, já tínhamos falado do PRD anteriormente, agora falamos do Bloco, outro partido que aparece, portanto, naquilo que é a representatividade europeia, através de Miguel Portas. Portanto, Miguel Portas consegue ser eleito com um voto, e é aqui que nasce, portanto, aquilo que é a participação do Bloco no Parlamento Europeu. E depois é por aí que eu, antes de passar aqui a palavra, queria também ir por aqui, por esta questão de nós temos, por vezes, forças contra a União Europeia, dentro da União Europeia, tanto à esquerda como à direita. Isto acaba por ser um paradigma. Portanto, vou passar esta aqui ao Carlos e pergunto: isto são considerados os cavalos de Troia da União Europeia, estas forças que não acreditam na União Europeia, mas concorrem e até conseguem, por vezes, bons resultados? Bom, Joel, é uma boa pergunta, sem dúvida. Eu não sei se eu chamaria cavalos de Troia se forças tampão. Muitas das vezes elas estão lá simplesmente para impedir o progresso. Não é o caso do Parlamento, eu vou dar o exemplo, mas podemos ver agora o caso recente da Hungria a bloquear as tomadas de decisões de apoio à Ucrânia. Neste caso, estamos a falar de um governo que é muito pouco europeísta e que está a bloquear as ações. No Parlamento Europeu é difícil, primeiro, porque é uma questão de escala. Essas forças anti-europeias durante muito tempo tiveram muito pouca expressão, especialmente as da ala direita. Durante muito tempo não tiveram sequer uma ala designada para eles. Era um conjunto de pessoas que eram contra a Europa, mas muito focadas internamente para os seus públicos internos e que não cooperavam a nível europeu. Isso agora mudou. Há claramente uma mudança. Há uma nova ala não vou chamar uma direita, mas direita anti-europeísta, que fala mais ou menos ao mesmo tom, tem ideias bastante comuns. Aí sim já pode ser um cavalo de Troia. Acho que neste período vamos analisar o processo mais do que uma força de bloqueio ou
ou portanto, um espelho para o lado interno. Muitas vezes essas presenças na Europa permitiam a esses pequenos partidos trazer brilharetes para mostrar-se em casa. E era muito mais para o consumo interno do que para o consumo da própria União Europeia. Convém não esquecer, portanto, dentro da União Europeia, dentro dos europeístas, há fações diferentes. Há os que consideram que a União Europeia deve seguir uma via mais federalista e continuar a dar mais poder ao Parlamento Europeu e a querer democratizar cada vez mais instituições da União Europeia, de forma a poder também cada vez mais ficar com o pedaço do poder de soberania dos Estados. Há uma ação, uma ala europeísta que não, considera que o poder da União Europeia deve continuar a ser reforçado, mas na escala de países, quase como uma confederação e não uma federação. Mantendo a É um debate soberania dos interessante, países, não é? podemos... Sim, exatamente. Depende como é que achas que deve ser feita a representação. A representação deve ser feita a partir dos governos que foram eleitos de cada país e mandam para lá o seu representante, ou deve ser uma democracia direta com a própria população europeia vota nos seus representantes e eles depois vão representar as suas ideias e vão defender os seus direitos lá. Mesmo dentro dos europeístas, há forças diferentes e mesmo essas podem ser de bloqueio e às vezes haver cursos tácitos. Por exemplo, a ala europeísta que defende mais uma confederação, em alguns casos, pode-se juntar mais à ala, vamos pensar, anti-europeísta de direita, como alguns alegam que vai acontecer neste Parlamento Europeu, porque há alguns pontos em comum. Dentro das aulas de anti-europeístas de direita, muitos deles são abertamente contra a União Europeia e a presença dos seus países, no caso do partido do senhor do Brexit, está-me agora a faltar o nome dele, do UKIP, lembra-se do partido UKIP, que defendia a saída da União Europeia, a saída do Reino Unido da União Europeia, que era um partido de causa única, ele só ia para lá para mostrar como a União Europeia era mau e como estava a prejudicar E foi bem sucedido, porque o Reino saíram. Unido, não é? Exatamente. O Brexit disse isso foi bem sucedido ou não, é uma conversa para Sim, outro, não, eu estou a dizer que foi bem debate. sucedido no sentido em que se o objetivo era sair, eles saíram. Não estou aqui a fazer Claro, nenhum claro. juízo. E lá está, a Sim, presença do Parlamento Europeu foi muito importante para ele, para ganhar espaço e tempo de antena. Ele no Reino Unido teria muito pouco tempo de antena para conseguir mostrar as suas ideias. claro. E o Parlamento Europeu permitiu-lhe isso. E acho que, lá está, o Keeping é um bocadinho na ala mais antiga dessa ala não europeia, mas que não era unida. O que é claramente diferente. Mas acho que é preciso importante ouvir outras opiniões e vou passar a palavra outra vez ao meu colega David para pegar onde eu deixei. Ok, é assim, eu concordo no fundo contigo. Acha que sempre houve, de certa maneira, forças anti-europeístas dentro do Parlamento Europeu? Basta ver o PCP e esse tipo de partidos, por exemplo, no caso português. No fundo, ideologicamente, sempre houve esse género de partidos. Normalmente, aquilo que esses partidos pretendiam era uma maior autonomia nacional de cada país. E eu creio que a questão atualmente, com o caso da Hungria e até com outros países eslavos, como é, por exemplo, a Polónia, etc., é justamente essa. É partidos que ainda não tiveram o seu processo quando eu digo esse processo, não digo candidatura nem nada, o seu processo de europeização, ou noção de que são cidadãos europeus, concluído. E ao longo desse processo é normal estes partidos surgirem. O caso inglês é um caso paradigmático, porque ao início eles tinham sido convidados, eles recusaram, depois tentaram entrar quando viram que funcionou e a França bloqueou-os enquanto pôde. Quando finalmente entraram, eles entraram quase com um pé dentro e um pé fora. Ou seja, havia uma série de medidas que a Inglaterra, inclusive, se podia escusar desde que podias aceitar, a nível europeu. O caso do Farage e da UKIP, de facto, era um bocado isso. Eles, e estamos a falar, por exemplo, até de outros políticos. Boris Johnson foi igual. No fundo, a Inglaterra sempre teve essa capacidade, sempre teve nesse um pé dentro da Europa e outro pé fora. E terminam finalmente com a saída deles do Brexit. Claro que o Brexit dá para todo o novo
um novo debate, etc., e toda uma nova discussão, se foi com sucesso, se não foi. Agora, no fundo, a posição europeia foi que esses partidos deveriam também estar dentro do Parlamento Europeu, deviam, no fundo, entrar na discussão, porque, no fundo, o objetivo era quase como eles entram na mesa, estão connosco na mesa e lentamente vão mudar. Ora, estranhamente, eu creio que até ao Brexit isso era a realidade. Esses partidos não pretendiam mudar, portanto, esses partidos sempre foram anti-europeístas. Depois do Brexit, ou pelo menos nos primeiros momentos do Brexit, foi de facto o momento de viragem. Porque se nós repararmos, Meloni inicialmente na Itália tinha uma posição menos europeísta, portanto defendia uma série de políticas que eram anti-União Europeia e mais nacionalistas, de proteção dos interesses da Itália, etc, etc. Com o Covid e com o Brexit, esses partidos todos, no fundo, acabaram por parar um bocado e disseram, alto lá, isto não é bom, não é boa ideia. E a realidade é que esses partidos acabaram por se modernizar e encabeçar e entrar numa onda europeia. Aquilo que eles fizeram foi juntar-se a uma ala mais federalista, portanto, uma ala que defende, no fundo, que a União Europeia tenha menos imposições possíveis nos Estados-membros, face às outras fações que defendiam uma posição mais federalista. Portanto, no fundo, isso sempre foi quase uma dicotomia na Europeia. Portanto, de um lado tínhamos aqueles que pretendiam uma união de Estados, quanto mais independentes, melhor, e a outra que defendia quase um Estados Unidos europeu. E depois, na altura, chegou-se assim quase ao meio termo, apesar de sempre tender-se mais para os Estados Unidos europeus. A realidade é um bocado essa, e creio que também a conjuntura atual fez, no fundo, com que a União Europeia esteja cada vez mais forte e a importância cada vez mais realçada. É claro que vamos sempre ter Estados e sempre ter partidos que vão defender o contrário. Mas tu achas que está mais forte no sentido em que cada vez controla mais aquilo que são as decisões de outros Estados, nomeadamente através do reforço, por exemplo, após o Tratado de Lisboa e até agora quando foi esta questão do Tratado Pandémico. Portanto, há aqui uma série de questões que faz com que a União Europeia tenha mais força. É isso que estás a dizer? Ou mais força no sentido em que mais pessoas acreditam no projeto da União Europeia? Eu creio, no fundo, que é os dois. Um e o outro não conseguem. Porque se, no fundo, a maioria das pessoas deixar de acreditar no projeto europeu, os partidos vão começar a refletir isso. Mas tu não achas que, por exemplo, se a União Europeia começar a cada vez mais pôr em causa a soberania dos países, os países não vão começar a ter mais pessoas eurocéticas? Portanto, imagina, há uma decisão ou um direito de veto que é retirado. Portanto, um determinado país pode sentir, neste momento a União Europeia não serve aquilo que é os meus interesses, mas eu é que faço parte dos interesses da União Europeia. E nesse sentido, um país pode sentir perfeitamente que a União Europeia não está ali como um projeto forte e saudável, mas sim como um projeto, muitas vezes, a roçar os tiques de autoritarismo e também poderá estar aqui a impor aquilo que são as decisões. Ou seja, há esta questão. E depois há países que são totalmente dependentes das verbas. E como são totalmente dependentes das verbas, acabam por muitas vezes não têm essa capacidade de autonomia e acabam por se aceitar cada vez mais aquilo que é imposto pela União Europeia. Mas uma coisa é o país, em termos de governo, aceitar porque não tem alternativa. Outra coisa é a população ver isto com bons olhos e achar que de repente nós somos quase uma colónia gerida a partir de Bruxelas, em que franceses e alemães sentam numa mesa e fazem um tratado de Berlim 2.0, em que em vez de ser para dividir a África ao meio, é para dividir a Europa dos pobrezinhos ao meio, e olha, toma lá um TGV, toma lá uma estrada, e agora eu vou tomar esta decisão e tu vais aceitar. Repara, mas isso sempre foi, de certa maneira, aquilo que se passou. Nós tivemos muitas dessas tensões em Portugal, quando foi, por exemplo, quando nós entramos no mercado europeu. Eu lembro de ter que haver reuniões com os delegados europeus para lhes explicar que o vinho do Porto era algo imprescindível para Portugal. Ainda hoje nós, eu pelo menos só por mim lembro-me, há bem pouco tempo atrás, a produção portuguesa de leite teve que ser destruída porque tínhamos excesso de leite, Sim, sim, já há não mais podíamos produtos. vender mais, não é? É E a beterraba, não realidade é é, que Carlos? Sim, também. Perdemos até um grande setor exportador, no caso da beterraba. exatamente. Mas nós.
independentes. Essas questões sempre existiram e essas tensões sempre vão existir, porque são as tensões normais de uma centralização e uma descentralização. Portanto, esses conflitos vão sempre existir. Quem está certo, pá, no fundo depende das opiniões, Claro. não é? Lá está. Nós chegámos a ter portugueses em posições altamente elevadas na União Europeia. Está-se agora até a ponderar o António Costa. Portanto, é um bocado essa a questão agora. Uma coisa é a questão europeia e a noção de que, e lá está, os governos também têm os seus interesses. E muitas vezes o interesse de um governo não vai necessariamente a favor dos seus cidadãos. Porque vamos lá ver, eu lembro muita gente ser contra imposições da União Europeia, mas a realidade é que os interesses de Portugal, na altura, a nível económico, eram dependentes da União Europeia. Portanto, isso sempre foi uma tensão. O mesmo se passa na Hungria, a partir do momento em que grande parte desta tensão e desta força de bloqueio é, no fundo, quase uma chantagem para ter verbas europeias. Portanto, isso sempre vai existir. Lá está, quem está certo não se sabe. No fundo, só o futuro é que dirá. Mas lá está, a questão dos eurocéticos também se prende um bocado disso. E também eu creio que cabe à comunicação social e aos canais tradicionais dos mídias e aos próprios partidos a explicarem de facto o que é que vão na União Europeia, o que é que faz a União Europeia. Eu lembro quando se estava a discutir o Tratado de Lisboa, na minha escola, em que a realidade é que chegou a indivíduos da União Europeia ir lá explicar o que era o Tratado de Lisboa. A realidade é que os alunos saíram lá sem perceber muito bem o que era. Os alunos é que tiveram que fazer sua pesquisa e lá perceberam para que é que seria o Tratado de Lisboa. Mas ninguém na televisão andava a fazer esse serviço. Portanto, enquanto essas falhas existirem, vai cada vez mais haver eurocéticos. Que eu acredito que deve haver um esforço necessário em Portugal e noutros países europeus em explicar a conjuntura internacional, europeia, para que as pessoas percebam o que é que está-se a passar. E agora mais do que nunca. Olha, eu Passamos pego agora. nas tuas palavras da conjuntura internacional e vou novamente, portanto, voltar aqui atrás no tempo e vamos José, peço agora. desculpa. Sim, José, peço desculpa. Posso te interromper claro, só? Só claro. queria deixar aqui, pegando nessa tua pergunta anterior, só aqui alguns tópicos e concordando com algumas coisas que o David disse, mas, como é dizer que o projeto europeu é um projeto de contradições. É normal que haja contradições e essas contradições também complicam o conhecimento da população em geral do projeto europeu. Eu acho que a maioria das pessoas que vivem sobre o continente do projeto europeu são a favor do projeto. O problema é que projeto. Como já foi dito anteriormente, há diferentes visões do que é que o projeto deve seguir. E acho que a maior parte das pessoas até pode concordar com o projeto europeu, pode não concordar necessariamente com o caminho que ele está a tomar. Em 2004, se não me engano, foi perto de 2004, foi quando os referendos ao Tratado de Nice, talvez, falharam, em França e na Holanda, se não me engano, há uns referendos nessa altura que falham. O Tratado da Sim. Constituição Europeia, talvez. Mais tarde vai dar o Tratado de Lisboa em 2007. O de Lisboa também vai falhar. Por exemplo, na Irlanda vai ser impingido até ser aceito, por exemplo. Sim. Porque é uma questão, lá como vocês disseram anteriormente, havia necessidade, aquele país precisava do apoio europeu, não podia ficar fora desse apoio europeu. Uma quase chantagem. Mas também não convém esquecer que a democracia é exatamente isso. Claro. Basta 51% da população querer uma coisa, os outros 49% não vão querer essa coisa. Isso dizer que o crescimento do euroceticismo é necessariamente vem daí, não, é normal que isso aconteça. O crescimento do euroceticismo cresce de dentro para fora. Vem de dentro dos países, em grande parte, e não de fora. Não vem da União Europeia para os países. São partidos mais nacionalistas ou conservadores que crescem nos países internamente e veem a União Europeia como uma arma de arremesso, um alvo que podem utilizar para o seu próprio crescimento interno. Normal que quando eles chegam ao poder, tendo em conta a importância da União Europeia para a vida de cada país europeu, que eles se normalizem. No caso da Melania, é muito mais fácil ser contra o projeto europeu e ter posições bastante chamadas quando estás do lado da oposição, mas quando estás do lado do governo, está a governar um país, como nesse caso a Itália,
tem tantos problemas para resolver, não pode ser eurocética, a não ser que a sua decisão seja sair, como aconteceu com o Kip. Portanto, é normal que isso aconteça. E acho que lá está. Tu também falaste na questão dos países que entraram em 2004 para a frente, que não têm o tempo suficiente neste projeto europeu para criar essa entidade europeia. Acho que são situações perfeitamente normais. Dizer que o euroceticismo, de uma forma geral, está a crescer, não sei. Mesmo dentro das pessoas que acham que há problemas europeus, mas eles acreditam que deve haver, que não há a ver uma União Europeia. Agora, qual é o projeto, qual é o modo, isso sim está aberto em debate e acho que é mais por aí que eu ia. Claro, é assim, também há pessoas que podem não acreditar na União Europeia, mas acreditar na cooperação e parceria entre Estados membros. E vamos sempre pensar, reparem, a Suíça não faz parte da União Europeia e a Suíça é um país que, em termos de integração naquilo que são os projetos e protocolos internacionais com as principais instituições europeias, a Suíça está em praticamente todos. Ou seja, é um país que está bem integrado, está bem estruturado. Claro, eu sei que podem dizer, mas é uma questão, é um país que em termos financeiros tem outras capacidades, tem outra. Mas a verdade é que há projetos sólidos dentro da Europa sem ser da União Europeia. É possível e há muita gente que consegue olhar para isso e ver, ok, se isto é possível, então temos que perceber se a União Europeia é assim tão benéfico. E depois depende das áreas, claro. Se calhar nós pensamos assim, para, por exemplo, a educação e para os estudos, se calhar é muito benéfico estar na União Europeia, porque é possível estudar, é possível programas de Erasmus, programa Leonardo da Vinci, é possível, de facto, conseguir ter propinas mais acessíveis. Mas depois, se calhar, alguém que está nas pescas ou na agricultura olha para a União Europeia e pensa assim: podíamos estar a ganhar mais dinheiro e não estamos porque temos que cumprir metas e temos que cumprir acordos. Ou seja, isto depois leva-nos sempre a outras questões. Mas agora, voltando ali a 2009, era o que eu ia dizer. É importante nós vermos o contexto. E o que acontece é que no ano de 2009 nós temos um contexto de crise. Portanto, ao contrário da época das vacas gordas em 99, em 2009 as coisas já eram bastante complicadas. E é nessa altura que, portanto, o Partido Social Democrata ganha as eleições europeias em Portugal, consegue eleger 8, o Partido Socialista consegue eleger 7, o Bloco de Esquerda, lá está, numa altura de crise, cresceu, conseguiu eleger 3. Esta foi uma altura em que a extrema-esquerda estava a crescer um pouco toda a Europa. Era, se não me engano, o Syriza na Grécia, o Podemos em Espanha, o Bloco em Portugal. Portanto, havia aqui um crescimento. A CDU também com 2 deputados, o CDS com 2. E curiosamente, o partido que esteve mais próximo de eleger um eurodeputado foi um partido chamado Movimento de Esperança Portugal, que ficou próximo de conseguir um eurodeputado, mas não atingiu. E o MRPP também ficou próximo, mas nenhum dos dois conseguiu atingir. Esta é uma altura em que, até para a nossa atualidade política, aparecem aqui algumas pessoas no Parlamento Europeu que são bem conhecidas da nossa atualidade, nomeadamente o nosso Ministro da Defesa, Nuno Melo. Portanto, ele aparece aqui nesta altura, no Parlamento Europeu. Aparece também Paulo Rangel, também o nosso ministro. Aparece Vital Moreira, que é o líder do Partido Socialista, derrotado por Paulo Rangel, portanto, líder do Partido Social Democrata. Portanto, este é um período em que realmente. E o Miguel Portas, mais uma vez, pelo Bloco de Esquerda, e Hilda Figueiredo pela CDU. Portanto, isto é algo que se portanto, consegui identificar. Miguel Portas e Hilda Figueiredo faziam parte daquilo que era o projeto destes partidos na sua afirmação europeia, mas por vezes nós temos o candidato às europeias é uma espécie de tubo de ensaio para o candidato que daqui a uns anos vai concorrer às legislativas. Vamos ter depois partidos que vão fazer isto. Portanto, mas em 2009 é este o cenário. Passando para 2014. Em 2014, não sei se estão aqui recordados, mas vamos ter, é um ano em que acontece uma surpresa quase extraordinária em Portugal, em que nós temos o Partido Socialista a vencer as eleições, com 8 eurodeputados, portanto uma vitória fraquinha até, não é? Portanto não foi nada assim de extraordinário. Entretanto, com 7 fica a coligação Aliança Portugal, uma coligação do PSD com o CDS. Em terceiro lugar, com 3, a CDU. E a seguir vem a grande surpresa, que foi a eleição de 2 eurodeputados pelo Partido da Terra, que cavalgaram muito a imagem de prestígio de Marinho, portanto, Marinho Pinto. Portanto, ele concorre com uma imagem de prestígio, consegue não só ser eleito, como ainda eleger outra pessoa, e é a partir daqui que ele depois vai começar a ganhar popularidade, forma um partido, mas esse partido acabou por não. Nem o Partido da Terra voltou a ter sucesso sem ele, nem ele teve sucesso sem o Partido da Terra. Portanto, acabou por ser uma separação que não foi benéfica para nenhum dos dois. O Bloco consegue eleger um, mas há aqui também uma transformação.
é que aparece o LIVRE. Portanto, o Rui Tavares, que tinha sido eurodeputado do Bloco nas eleições anteriores, em 2009, em 2014, portanto, fundou um partido novo, e esse partido concorre, mas não consegue, portanto, ser eleito, e era precisamente o próprio Rui Tavares que estava a concorrer para eurodeputado. Portanto, o LIVRE acabou por não conseguir eleger. Quem esteve também próximo da eleição foi o PAN. Portanto, o PAN estava aqui a aparecer também, e está muito próximo da eleição no ano de 2014. O que é que vai acontecer no ano, nas eleições seguintes, 2019, que é as últimas que nós temos? O Partido Socialista vai vencer as eleições. Portanto, o Partido Socialista vence com 9 eurodeputados. Em segundo lugar fica o Partido Social Democrata com 6. Portanto, ainda é uma vitória considerável. Terceiro lugar, o Bloco de Esquerda com 2. Quarto lugar, a CDU com 2. E por fim, o CDS com 1 e o PAN com 1. Sendo curioso que o deputado do PAN desfiliou-se do partido pouco tempo depois e teve grande parte do seu mandato, digamos assim, como um deputado independente. Portanto, ele não fazia parte do PAN, estava como independente, mas isto para vermos as movimentações. Ou seja, temos aqui a afirmação do PAN, temos aqui a queda portanto, do partido, neste caso, por onde Marinho Pinto tinha conseguido ser eleito, que era o Partido da Terra. Portanto, o Partido da Terra de 2 passou para 0, e passou para 0 e nem sequer ficou perto da eleição. E o próprio Partido Republicano, que é o partido criado por Marinho Pinto, também não consegue a eleição. E neste ano de 2019, também temos aqui uma coligação que tinha sido criada, portanto, com o Partido Popular Monárquico, o Chega, o Partido de Cidadania e Democracia Cristã e o Democracia 21, que era um movimento político. Portanto, todos estes vão concorrer, com o cabeça de lista a ser André Ventura, e vão falhar a eleição. Também o Aliança de Santana Lopes, portanto, é criado nesta altura e com Paulo Sande vai concorrer e também falha a eleição. Portanto, estamos a falar aqui de um período em que realmente houve aqui uma grande agitação, apareceram aqui mais partidos, apareceram aqui algumas alterações, mas mais uma vez, o primeiro e o segundo lugar ficaram para os mesmos, portanto, o Partido Socialista e o PSD. Neste momento, pegando naquilo que são os resultados das últimas eleições e pegando já na atualidade daquilo que vocês tentaram ver dos debates, daquilo que é a opinião pública já existente sobre cada um dos candidatos, até mesmo antes de serem candidatos, sobre aquilo que foi o percurso portanto, da candidata do Partido Socialista, pegando naquilo que tem sido portanto, debatido, o que é que nós podemos dizer destas eleições? Vocês acreditam que vai-se ficar assim? Portanto, eu vou perguntar já ao Carlos, acreditas que o Partido Socialista vai novamente vencer e com uma distância de 3 eurodeputados? Será que isto vai ter alguma transformação? Será que o Bloco vai conseguir novamente 2? Será que não vai conseguir nenhum? Acham que o que se passou na Madeira pode ser uma reflexão daquilo que se vai passar a nível das europeias? Ou, portanto, embora sejam realidades totalmente diferentes, a verdade é que há aqui uma tendência de a direita crescer e a esquerda estar em decréscimo. O que é que vocês acham? Ora, eu pessoalmente sou-te muito honesto, eu estou surpreso com a Marta Temido. Quando eu vi a nomeação da Marta Temido como candidata do PS, eu honestamente pensei que o PS fosse, honestamente, correr muito pior do que na verdade está a acontecer. Acho que ela não está tem estado bem. Marta Temido passou pelo Covid, a Mas sua tem estado bem imagem que e nos não dias em sei que bem não do há seu debates, não é? pesquisa. Não, necessariamente. Não acho que haja um candidato forte em nenhum lado, tirando o candidato da Iniciativa Liberal, que é claramente a pessoa que provavelmente está mais bem preparada. E atenção, eu não sou fã da Iniciativa Liberal, não sou apoiante, nem de longe, mas acho claramente talvez o único candidato realmente que se possa dizer forte e que o seu partido apostou forte nas eleições europeias. Todos os partidos, de uma forma geral, um elegeu com alguma polémica, no caso do Francisco Paupera, foi um caso diferente de todos os outros partidos, que é uma eleição direta, mas todos os outros nomeados, de uma forma geral, acho que não são nenhum candidato supra-sumo novo, que fosse realmente um candidato forte. Portanto, o PS, a meu ver, se o governo já terminou a sua período de lua de mel, até pode manter alguma vantagem face ao PSD. O candidato do Sebastião Bugalho, como não é um candidato independente, que a AD apoia, tem alguns anticorpos, talvez.
E acho que se calhar há algumas pessoas que se calhar não vão à linha dele. Não há ser um candidato necessariamente forte também, tal como Marta Temido. Contudo, suponho que o PC vá recuperar um deputado ou dois ao PS. Acho que isso seria a minha aposta. A grande dúvida será realmente o Chega. Se o Chega consegue capitalizar o que aconteceu nas eleições legislativas nas europeias. Essa é a grande questão. E aí é que poderá haver grandes diferenças. E se o Chega realmente conseguir voltar a ter uma eleição com medidas legislativas, vai mudar claramente a matemática dessas eleições. É possível que o Bloco de Esquerda consiga manter talvez um deputado. O PCP, se tivesse que apostar, diria que provavelmente irá perder um deputado. Vai dependendo muito também, lá está, do crescimento, a meu ver, do Chega e se realmente os outros partidos de esquerda, neste caso o LIVRE, se vão comer uns aos outros. Porque, como é dizer, são 21 deputados. É muito pouca gente. Sim, sim, Portanto, já não há tivemos margem para os 24. pequenos. Sim, lá está. Tem a São ver com a muito. população. E não sei se a direita, estando mais unida, estando menos dividida, se não poderá ter uma vantagem aqui. Mas ainda é muito cedo, ainda há debates, ainda vão discorrer, penso eu, nas rádios, e não é, a campanha não é só quando há debates e quando há televisão. Acho que vai ser bastante Mas interessante. achas que o debate faz assim tanta diferença? Porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós normalmente já temos uma ideia pré-concebida daquilo que poderá ser as propostas do partido e do candidato. O debate serve mais para ver até que ponto é que ele consegue defender sob pressão as ideias. Eu acredito que haja, se calhar, uma pequena percentagem da população que realmente o debate pode fazer mudar a intenção de voto, mas a maior parte da população acho que o debate não vai mudar. E até vou dizer mais, aqui acho que a comunicação social, muitas vezes, através do comentário que é feito, acaba por ter uma posição que prejudica aquilo que poderá ser até a intenção de voto ou a credibilidade daquilo que foi o debate. E eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui determinados partidos que perdem sempre os debates. Sempre, sempre. E têm sempre notas muito más. E depois temos partidos que nós vamos ver o debate e vemos disparates enormes, como o 200 milhões de refugiados climáticos, por exemplo, e coisas assim do género, em que depois vem um polígrafo dizer que sim, que é verdade, mas nós vemos muitas vezes algo que não tem direito ao contraditório. Nós vemos até uma postura diferente da parte tanto dos moderadores, muitas vezes a não questionar certas informações e a questionar, por sua vez, outras informações. E depois vemos no final o balanço que é feito, temos os comentadores sempre a dar a mesma nota aos mesmos. E isto, atenção, eu estou a dizer isto, nós podemos ver tanto à esquerda como à direita. Pegando na esquerda, o PCP não tem o mesmo tratamento que tem o Bloco, por exemplo. O Bloco é tratado de uma forma diferente do PCP, em termos daquilo que é a sua atitude em relação às notas que são dadas aos candidatos. Depois, à direita, vemos a mesma coisa. À direita, por exemplo, o Chega e a Iniciativa Liberal não têm o mesmo tratamento, são tratamentos diferentes para um e para o outro. E tu há pouco estavas a falar ali do, por exemplo, que o Iniciativa Liberal apostou forte, foi buscar o antigo líder. O Bloco, se calhar, apostou forte, foi buscar a pessoa, se calhar, com mais currículo dentro do próprio partido, não é? Portanto, desde o afastamento do Francisco Louçã, não estou a ver ali ninguém com mais currículo do que a própria Catarina Martins. Que lá está, que tem ganho os Certo, debates praticamente mas todos. atenção, Praticamente, Joel. é o que eu ia dizer, Aí, praticamente todos os só, debates têm só sido quero. ganhos, mas Sim, sim, na minha sim. opinião não. Portanto, acho que aquilo acaba por condicionar um pouco de quem está a ver. Mas repara aqui, a saída de Iniciativa Liberal, do partido de Iniciativa Liberal, é completamente diferente da saída de Catarina Martins. Catarina Martins, quando sai do Bloco de Esquerda, sai federalizada. O antigo presidente da Iniciativa Liberal, não, anda pelo contrário. Ele conseguiu o seu objetivo, ele sai porque conseguiu o seu objetivo. Sim, Sai em sim. posição de força. Daí que eu estou a dizer que, a meu ver, Claro, é um claro. lutador de força. Embora haja um ex-líder de partido do lado do Bloco de Esquerda. Sim, claro, era isso. Agora, depois o livro é aquele caso que nós falámos, em que a pessoa até nem era militante. Portanto, aliás, isso acabou por depois gerar muita polémica, não é? Porque à partida não era bem para ser aquele o candidato. Que essa também é curiosa. Toda a gente fala da idade do Sebastião Bugalho, mas o candidato do livro só tem mais um ano do que o Sebastião Bugalho. Portanto, não, lá está, é isso que eu digo. Portanto, tem a ver com a questão como a imprensa, por vezes, protege determinados candidatos, alimenta determinadas narrativas e isso, em democracia, eu acho que é péssimo. E é por ser péssimo que nós depois vemos.
as redes sociais cheias de notícias falsas, a defender candidato A, B ou C, e as pessoas muitas vezes, como sentem que aquilo que estão a ouvir na televisão não corresponde àquilo que poderá ser a verdade, acabam por depois ir procurar informação alternativa. E informação alternativa, por vezes, ainda é pior do que a informação que eles estavam à procura. Então nós temos a proliferação de notícias falsas com facilidade e temos pessoas a caírem nessas mesmas notícias falsas porque as coisas não estão a ser feitas de forma como deve ser, na minha opinião. E depois há outra coisa que me faz um pouco confusão, que é, nós na década de 70 chegámos a ter debates 4 horas na televisão portuguesa. Tivemos debates 4 horas. Hoje temos debates a correr. Temos debates em que temos ali 4 pessoas, de repente fazem uma pergunta e já estão a tirar a palavra à pessoa porque o outro tem que responder. Depois há um que fala por cima do outro e de repente não se ouviu nada. Levam para lá temas que, sinceramente, em vez de falar em temas da União Europeia, vamos falar de fé diversa. Portanto, isto é fé diversa. Portanto, a política em Portugal é fé diversa. Nós falamos aqui constantemente de assuntos que não interessam a ninguém. Está-se sempre a discutir o sexo dos anjos, está sempre aqui a ver, portanto, o que é que poderá ser polémico e o que é que poderá não ser. Há pessoas que já vão à procura de frase para criar, portanto, um título. Há pessoas que já vão para o debate à procura da frase que vai criar o título no jornal, para depois dizer, portanto, foi isto, foi dito, e os assuntos que realmente importam, que eram assuntos que deviam estar agora a ser a agenda principal. Transições energéticas, questões de segurança, ahm, questões de soberania, falámos aqui há pouco. Por exemplo, como é que as economias vão crescer, vendo que há países fora da Europa que estão a ter um crescimento muito maior que o dos países europeus. Como é que vamos adaptar o mercado às necessidades? Como é que vamos fazer a transição digital? Portanto, há uma série de assuntos que devia estar na agenda daquilo que é a União Europeia, não é? E o que é que nós estamos a falar na União Europeia? Vamos ver, é um debate, é uma réplica daquilo que se discute a nível nacional, que vale o que vale muitas das vezes, hum, e depois não temos aqui propostas concretas. Ou seja, este é que é um dos problemas, na minha opinião. Então nós olhamos muitas vezes para os debates, e é como eu digo, voltando àquilo que era o início desta questão que eu levantei agora, nós olhamos para os debates, o debate serve para mudar? Não, até porque depois vemos uma narrativa alternativa. Reparem, há um debate, estão 8 concorrentes a debater. Nos 8 canais, ou nas 8 redes sociais que cada um destes partidos tem, cada um ganhou o debate. Eu nunca vi ninguém admitir que perdeu. Nunca vi ninguém dizer assim. Foi um debate menos conseguido da minha parte. Nunca vi isto. E isto eu acho que é mau em democracia. Quer dizer, toda a gente tem direito a errar e chegar ali e admitir: não me correu bem o debate, havia assuntos que eu devia ter abordado, não abordei, fui pela perspectiva errada e isso acabou por me prejudicar. Eu não vejo isso. O que eu vejo é o contrário. Vejo toda a gente a dizer que fez um excelente debate, depois os comentadores, eu acho que antes do debate começar já têm as notas atribuídas, e pronto, e é uma tentativa artificial, às vezes, de manter certos candidatos com grande expectativa de fazer um bom resultado. E estamos a falar de sobrevivência política, se calhar, de alguns partidos que podem não ter mais do que um deputado ou até podem ter zero. E de certa forma isto é para tentar dar a ideia que realmente está a fazer um bom debate, vai fazer um bom trabalho. São coisas que não têm uma coisa a ver com a outra. Depois, eu queria só deixar aqui uma nota que é portanto, o Partido Socialista é um partido historicamente que costuma vencer eleições, seja a nível legislativo, seja a nível presidencial, seja a nível regional, menos na Madeira, que na Madeira nem com o PSD em crise conseguiu ganhar, mas a verdade é que é um partido que normalmente escolhe candidatos com um determinado perfil. Ou alguém que tinha experiência autárquica e pode crescer, ou alguém que é um jovem ministro que pode aparecer, só que as últimas escolhas não preencheram o mesmo requisito. Foram-se escolher 2 ministros de missionários. Também eu sei que no meio de 15 ou 20 era difícil não arranjar ministros de missionários. Mas a verdade é que foram buscar uma ministra que está associada a um período pandémico, que pode, de certa forma, desculpar, mas foi necessário uma task force para limpar aquilo que estava a ser os problemas. E ainda hoje temos problemas nos hospitais e no Sistema Nacional de Saúde, que também tem responsabilidade desta ministra. Não é só dos anteriores. Também tem responsabilidade. Para candidato a primeiro-ministro, fomos buscar um ministro que, por exemplo, ainda há bem pouco tempo tinha-se demitido e antes dessa mesma demissão tinha tido aquela situação embaraçosa em que ele vai anunciar um aeroporto, não é? Depois, afinal, teve que o primeiro-ministro corrigir a situação. Portanto, é este o perfil de candidato. Ou seja, isto também me leva a pensar que parece que as eleições já não são levadas com o mesmo perfil que eram levadas antes. Antes o perfil era arranjar um político em ascensão. Agora é arranjar um político, pronto, que sirva para
para aquele cargo. E vai já este, olha, é um ministro missionário, vamos ver o que é que acontece. Portanto, se alguém perder umas eleições de uma Câmara Municipal, vai para ministro. Se alguém for demitido ministro, vai para candidato a primeiro-ministro ou candidato ao Parlamento Europeu. E andamos aqui à volta disto. Parece que de repente não há pessoas com capacidade. E temos pessoas com capacidade. Todos os partidos têm pessoas com capacidade. Podem haver partidos que depois não têm capacidade de renovar as suas ideias e ainda dizem o mesmo que diziam em 1980. Mas a verdade é que todos os partidos têm capacidade. Portanto, e isso é que me faz um bocado de confusão. Nós não levarmos a sério portanto, aquilo que pode ser uma candidatura. Já o PSD, por exemplo, fez o contrário. Foi buscar uma figura jovem. Pode não correr bem. Até pode não correr bem. Mas foi buscar um jovem mediático em ascensão. Ou seja, isto é o perfil de futuro. Pode não correr bem, como eu digo. Não é garantido. Vamos ver agora como é que vai ser, como é que ele vai passar a sua mensagem, como é que ele vai passar a sua credibilidade. Mas a verdade é que apostou numa solução a longo prazo. Não sei se posso. Pronto, pegando naquilo que estavas a dizer. É assim, há alguns pontos em que eu concordo contigo, outros não. A realidade é que eu creio, de maneira geral, é que aquilo que se está. Pegando naquilo que acabaste de dizer, aquilo que estamos a assistir é um esvaziamento de pessoas nos partidos. Isto porque, é assim, os partidos em si, todos eles têm requisitos e todos eles têm barreiras e todos eles têm filtros. E o problema é um bocado esse, é que os filtros acabam por dar e levar àquilo que assistimos. Se repararmos, tirando atualmente, pronto, a eleição do Paulo Perry foi algo carita-cata, não cumpriram os estatutos do próprio partido, houve assim uma série de situações e atrevo-me a dizer assim um bocadinho macacas que levaram à eleição de Paulo Perry. Paulo Perry, apesar de tudo, até está a revelar para mim uma surpresa. Não está tão mal como eu esperei que fosse. Agora, a Marta Temido é no fundo aquilo que já esperava, porque aquilo era aquilo que as pessoas já conheciam da comunicação social. Mas quem é que o PS lá podia colocar? Isso também é uma questão interessante. A Eu digo realidade é que já, não há tanto o ninguém. número 2 como o número 3 faziam o melhor serviço. Pois, mas vai tudo, no fundo, pingar ao mesmo. Há falta de candidatos, no fundo, que podem os partidos colocar. Até podem fazer melhor figura, mas a realidade é que ela tem melhor currículo ou tem maiores apoiantes, e no fundo é isso. Reparem, no fundo, o candidato, curiosamente, estavas a mencionar, na altura, o candidato escolhido por Passos Coelho para as europeias, no fundo, tinha sido o candidato oposto a ele, que tinha perdido. E tinha sido, no fundo, apesar de eu achar que até não está a ser um mau ministro atualmente, tem grande experiência europeia, mas no fundo foi por causa disso. Portanto, a realidade é que os partidos em si não mudam muito. Aquilo a que assistimos é literalmente ao longo do tempo o esvaziamento de indivíduos com competência para exercer esses cargos. O candidato atual do PSD tem uma questão que eu acho que é caricata. Por um lado, sim, há uma reclamação dos jovens de querem candidatos mais novos, querem candidatos cada vez mais dinâmicos, mas o que é curioso é que quando um partido nomeia um candidato novo dinâmico, há uma reação estranhamente contrária a dizer não, 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 que ele não tem experiência nenhuma. Eu creio que isso também se deve a um... E de onde é que achas que vem essa reação? Eu vou dizer, eu creio que vem dois pontos principais. O primeiro é pessoas mais velhas que não consideram e que acham que deve haver um currículo político para um indivíduo desempenhar um, um cargo público. E a seguir deve-se, no fundo, a uma espécie de falta de tradição democrática que ainda em Portugal existe. Que é, enquanto nós assistimos em certos países em que chegaram a ter deputadas que eram mulheres que lavavam escadas, e as pessoas votaram nelas e chegaram a ser deputadas, tu em Portugal tiveste a situação em Eu que... pensei que ias falar, por exemplo, no caso do Tiririca, no Brasil, não é? Portanto, isto o que mais há é Sim, deputados de várias atenção. áreas, não é? Não é por aí. E é em indivíduos em que isso já aconteceu. O Alexandre Frota, a mesma coisa. Nunca foi um indivíduo com experiência política. Tinha muitas outras experiências, nomeadamente na comunicação social. E não E só, foi... sim. E não só. E foi para onde foi. Agora, se nós observarmos, eu não vejo mal pelo candidato do PSD. Atenção, eu não sou PSD. Em estar a tentar a sua sorte naquelas eleições. Uh,
E no fundo, deve-se para isso. Ora, se nós temos e realmente acreditamos num princípio democrático, não é para um indivíduo não ter experiência num cargo político ou público que deve realmente ser vedada essa candidatura. E acho muito bem que ele concorra. Acho que se for eleito, provavelmente vai ser, é óbvio, dos dois grandes partidos vai ser, provavelmente vai ter uma ótima participação. O que eu acho que é curioso e que eu estou curioso em saber é aquilo que vai acontecer ao Chega. Será que vai perder aqueles votos que tinha conseguido? A minha estimativa é que muito provavelmente os perda. No entanto, também é preciso nós prepararmos para o facto de se Mas eles achas nos que não fica em terceiro? Achas que pode perder o terceiro lugar? creio que fica em terceiro. Creio que fica em terceiro, perdem a margem de manobra que Ok. eles tinham anteriormente. Olhem, desculpem Ah, só, nós temos é que acelerar, estamos aqui a acabar o nosso ok, episódio, estamos aqui com pouco tempo, vamos acelerar aqui nesta vamos sim, parte final, senhor. para depois irmos então para a última rúbrica do programa. Força, força. David, Não, para Começas tu, concluir. Joel, ou posso eu pegar? sim, podes começar, vamos já aqui para a última rúbrica então. Ah, queres ir já para a última rubrica? Sim, Tá sim, bem. Eu vamos já terminar. só. Deixa-me só preparar aqui a coisa. Penso que o David trazia farpa esta semana, na verdade. Se for usar para terminar, para usar para a farpa, Sim, podemos ir já. Ok, já dou a palavra ao David. Diz-me ok. só os tópicos. Eu Não pensei sei que se era o falarem. top do fundo, mas com certeza. Vamos então para a farpa. Ah, portanto, eu escolhi duas notícias para a farta semanal, portanto, a surpresa. A primeira, se eu não me engano, exatamente, é que os bombeiros de Parede foram mobilizados porque havia, no fundo, notícia que havia um crocodilo, um pequeno crocodilo, no meio da estrada. E esse animal podia ser, no fundo, um perigo. Os bombeiros foram mobilizados e verificaram que era, no fundo, um brinquedo feito de plástico. Portanto, de facto, foi caricato. É um brinquedo que cabe mais ou menos numa mão. Portanto, eu achei curioso. Não sei o que é que vocês acham desta farpa engraçada. Já há uns anos atrás aconteceu uma situação em Coja, em que havia um crocodilo no rio Coja, e toda a gente viu o crocodilo e depois chegou-se lá, era um tronco de madeira. Portanto, os avistamentos de crocodilos, afinal, continuam. Portanto, é uma tradição para se manter. Eu pensei que ele fosse de loiça, mas descobri que afinal não, que era de plástico. Pronto. A Se fosse outra. Leicester, tinha acho que mais piada, David, sem dúvida. Já agora, eu posso fazer um paralelismo. Durante muito tempo, as pessoas davam. Olha que vinha a extrema-direita, olha a extrema-direita, olha a extrema-direita. E durante muito tempo, a extrema-direita em Portugal não passava de um boneco plástico. Talvez ela já tenha chegado cá agora ou não. Essa é a questão. Continua. Bem, a outra que, curiosa, farpa engraçada que eu encontrei é nada mais, nada menos do que num Lidl. Deixa-me só abrir aqui a notícia que eu tenho aqui. Já Aqui sei o que está. vem daí. Exatamente. No Lidl, nada mais, nada menos que em Sintra, um pônei entrou pelo supermercado e começou, obviamente, a comer legumes e frutas. Quando eu assisti ao vídeo, ele estava a comer frutas. As pessoas ficaram muito espantosas por aquilo que acontecia. E aquilo que eu ainda achei mais curioso foi que no meio do vídeo no vídeo está uma senhora já a dizer que outra vez, na semana passada, tinha sido um cavalo. Portanto, eu estou, no fundo, surpreendido. Acho que este Lidl já tem, assim, uma tradição de alimentar este tipo de animais e, no fundo, achei extremamente graça. Não sei o que é que vocês acham. Uma espécie de Burger King dos cavalos e dos póneis. Eu acho que podia ser feito um anúncio por aí. Acho que o Lidl podia simplesmente pegar nos vídeos e dizer que é os melhores frescos e que nem os animais resistem, algo por aí. Portanto, eu por acaso não sabia que tinha sido duas vezes. Pensei, eu tinha visto o vídeo e sabia que tinha lá entrado um pequeno pónei, mas não sabia que tinha sido duas vezes. Portanto, o que realça a qualidade do produto, não é? Uma vez que, portanto, repetiu-se a história. Portanto, não deve ser algo muito comum, mas realmente, portanto, isto de vez em quando acontece assim uns insólitos com animais. Os dois insólitos que trouxeste eram com animais, aliás. Exatamente. E pronto, acho que são esses os dois insaldos Ou que que eu serão teria. animais, atenção. Sim, um deles não era, não é? Então vá, Mas vamos pronto, agora para o topo e fundo e vamos já terminar aqui o nosso programa, que estamos mesmo a ficar sem tempo. Portanto, eu vou dar aqui o meu topo e fundo.
Vou começar pelo meu topo. Portanto, eu no meu topo vou meter aqui um jovem, Carlo Acutis. Portanto, este jovem faleceu em 2006. E eu coloquei aqui porque no ano 2020 ele foi beatificado pela Igreja Católica ao reconhecer que ele fez um milagre e agora vai mesmo ser o primeiro santo da geração millennial. O que é que este jovem fez? Portanto, este jovem que faleceu com leucemia, ele era conhecido pela sua habilidade com tecnologia e ele utilizou a internet para divulgar conteúdos cristãos. Ganhou o apelido influenciador de Deus. Os pais não eram sequer católicos e ele era alguém que se dedicava muito à religião e a transmitir mensagens específicas na internet. Eu acho que numa altura em que nós temos tanta violência verbal e tantos problemas na internet, acho que deve ser realçado alguém que dedicou-se naquilo que foi a sua curta vida, infelizmente, a tentar promover o bem. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante hoje, esta questão de promover o bem. As pessoas hoje entram muito nestas guerras e nós até falámos aqui de política. As pessoas muitas vezes alimentam o discurso de ódio na internet, umas contra as outras. E acho que este tipo de pessoas que ensinam-nos muito com poucas coisas. Portanto, com pouca coisa conseguem ensinar muito. No fundo, eu vou meter, portanto, eu vou dar um título ao meu fundo e vou só explicar muito rápido. É o mundo em guerra. Ou seja, nós vemos muita gente com muitas ideias, vemos uma conferência de paz que vai existir em que não tem um dos intervenientes da guerra, vemos vários conflitos a acontecer que já nem chegam cá, temos conflitos no Cabo Delgado em Moçambique, temos guerra no Sudão, temos o Iémen também com uma situação instável, além das duas guerras que nós falamos constantemente. Portanto, eu acho que nós vivermos 2024, olhar para o mundo e pensar que estamos ainda em 1939 ou 1941, eu acho que é uma imagem triste daquilo que é o mundo. E então, portanto, o mundo em guerra é o meu fundo. David, Pronto, com certeza. O meu topo, curiosamente, roubaste-me o meu topo. Não, estou a brincar. Tu usaste o mesmo que eu, então eu vou dar outro topo. O topo vai ser, no fundo, o requerimento do procurador do Tribunal Internacional, que lançou, ou vai tentar lançar, um mandato de captura tanto para o presidente de Israel, como para os líderes do Hamas. Tanto um como os outros foram indivíduos que contribuíram para uma guerra, tanto um como o outro cometeram aquilo que eu considero ser um genocídio de parte a parte. E acho que de facto é um marco importante para, para a justiça e para o Tribunal Penal Internacional. O meu fundo, curiosamente, eu vou narrar um caso, é um pequeno caso que aconteceu numa escola portuguesa, em que um professor terá agredido um aluno, viu na altura nas notícias, da 1 da manhã, e que um professor terá apertado o pescoço a um aluno. Exigindo explicações da escola, a escola terá escusado o aluno de aparecer às aulas, mas mantiveram, enquanto isso está a acontecer, hum, o professor em funções. Ora, quando se trata desses casos, e tanto com pessoas com menores e nestas instituições são altamente sensíveis, mas a realidade é que o menor não deve ser prejudicado. E normalmente os processos normais, a suspensão de funções do professor, e ele começa a fazer um trabalho administrativo até o final do processo. E de facto isso não foi cumprido. Pelos vistos, há mais acusações contra o professor e de facto parece-me que é um caso negligente por parte da escola. Acho que é importante então combater esse tipo de negligência e acho que é importante assegurar a segurança de todos os alunos e todas as crianças. Portanto, eu considerei o fundo a decisão desse diretor e dessa direção de escola. Passo então agora para o Carlos. Bem, acho que todos acertámos no tema de um do outro. Eu ia falar também do Tribunal Internacional, mas eu vou também tentar desviar um bocadinho na coisa e no meu topo vou pôr então a ajuda humanitária direta que os Estados Unidos têm feito na faixa de Gaza, que deixou de esperar por Israel para apoiar diretamente quem precisa em Gaza e o empenho que a América tem tido nessa política. Pronto, fiquei um bocadinho desprevenido, mas vou remediar por aí. O fundo é um bocadinho parecido com o que o Joel disse, no sentido que eu venho falar de um acontecimento que aconteceu hoje, que vem os acordos assinados entre a Ucrânia e Portugal, que, na minha opinião, revela uma falta de ambição por parte do governo português.
não anunciou nada novo. É um tratado muito pouco ambicioso. Acho que Portugal devia ter um papel mais importante na resolução deste conflito e no apoio à soberania da Ucrânia, e não só do povo ucraniano. É um povo que tem uma vasta diáspora aqui em Portugal e estava à espera de alguma surpresa no dia de hoje, até porque o Zelensky teve várias surpresas tanto em Espanha como na Bélgica, e em Portugal, claramente, uma falta de ambição, e foi só cumprir protocolo e pouco mais. Da minha parte, fica por aqui. Pronto, então vamos terminar por aqui. Portanto, voltamos na próxima semana e até à próxima.